A família do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está internado no hospital DF Star em Brasília já há vários dias, está desesperada. Por quê, gente? Chegam informações que o ex-presidente teria passado mal dentro do hospital, teria piorado a sua situação de saúde, e isso deixou os médicos realmente apreensivos. Eu vou trazer para vocês tudo o que está acontecendo com o Bolsonaro. E ontem vocês ficaram sabendo, né, que a polícia, que a justiça brasileira bateu dentro do hospital para intimar Bolsonaro, e eu acredito que isso influenciou a piora na saúde dele nas últimas horas, tá bom? É lamentável o que está acontecendo. Esse senhor que desde 2018 vem passando por todo esse sofrimento, primeiro com aquela facada que quase tirou a vida dele, e não só isso, depois daquela facada de 2018, muitas coisas aconteceram, e aconteceram também várias internações. Estamos falando aí, gente, de 7 internações, praticamente uma internação por ano, e várias cirurgias que ele teve que passar, e continua aí esperando, né, um momento de alta hospitalar que inicialmente o próprio Bolsonaro disse que poderia acontecer na próxima segunda-feira, mas agora com essa situação de passar mal, de se irritar, de ficar nervoso realmente com tudo que aconteceu de ontem para hoje, oficiais de justiça invadindo ali o hospital, intimando o Bolsonaro, e ele ficou incrédulo, realmente sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Preparem o coração, porque são informações muito importantes, principalmente se você está aí acompanhando a situação, o caso de Bolsonaro já há algum tempo. Mas antes que eu traga para vocês essas novas informações, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí debaixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 576 mil inscritos, 165 milhões de visualizações. Bolsonaro passa mal, se irrita ao ser intimado dentro do hospital. Caso é sobre a ação penal aberta no Supremo Tribunal Federal, em que o ex-presidente se tornou réu por tentativa de golpe do Estado. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, se irritou ontem, quarta-feira, dia 23 de abril de 2025, ao ser intimado por uma oficial de justiça na UTI, Unidade de Terapia Intensiva do Hospital DF Star, em Brasília. Uma pessoa que estava no quarto disse que Bolsonaro se sentiu muito mal e que sua pressão subiu bastante. O ex-presidente gritou, "por favor", e questionou a oficial. "A senhora tem ciência de que está em uma UTI?" Bolsonaro está internado depois de uma cirurgia para reconstrução da parede abdominal. A intimação refere-se à ação penal em que o ex-presidente se tornou réu por tentativa de golpe de Estado aberto no Supremo Tribunal Federal. O documento entregue a Bolsonaro ontem, quarta-feira, notifica o ex-presidente sobre a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que aceitou a denúncia em 11 de abril. Agora que foi citado, Bolsonaro terá 5 dias para apresentar a defesa prévia, que é a resposta formal à acusação. Bem, pessoal, pelo que eu entendi, né, o Supremo aguardava uma data adequada para notificar o ex-presidente. Ordem para notificar o político do PL aconteceu após ele participar de uma transmissão ao vivo. Ou seja, o que eles imaginaram foi o seguinte: se o Bolsonaro tem saúde suficiente para fazer live com os filhos dele, para atacar o governo brasileiro, para atacar a democracia brasileira, ele também tem saúde suficiente para receber esta intimação pessoalmente, e foi o que aconteceu. O Supremo Tribunal Federal determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja intimado para apresentar defesa. Bolsonaro se tornou réu na corte pela denúncia da Procuradoria-Geral da República a respeito de um suposto plano de golpe de Estado em 2022. Após virar réu, o Supremo abriu uma ação penal contra o Bolsonaro e mais 7 pessoas do núcleo 1 da denúncia. O Supremo Tribunal Federal determinou no dia 11 de abril que todos fossem intimados para poder apresentar defesa e dar seguimento ao processo. Como Bolsonaro passou mal e foi internado no mesmo dia, no Rio Grande do Norte, a corte decidiu que se aguardasse uma data adequada em que pudesse normalmente receber o oficial de justiça, conforme nota do Supremo Tribunal Federal enviada na tarde de ontem, quarta-feira. No entanto, como o ex-presidente participou de uma live no dia anterior, o Supremo entendeu existir a possibilidade de ser citado
e intimado, e isso aconteceu ontem. Dessa forma, uma oficial de justiça tentou intimar o político do PL na unidade de terapia intensiva, a UTI do Hospital DF Star em Brasília. Depois da intimação, o réu tem 5 dias para apresentar sua defesa e rol de testemunhas. A atitude foi classificada por aliados políticos do ex-presidente como falta de bom senso. O grupo defende que a intimação poderia ter sido adiada até a alta de Bolsonaro. O ex-presidente está internado desde o dia 13 de abril, após passar por uma cirurgia para desobstrução intestinal, descrita pelos médicos como extremamente complexa e delicada. Em boletim médico divulgado na última terça-feira, a equipe informou que Bolsonaro segue com boa evolução clínica. Mantém boa evolução, já apresenta sinais efetivos de movimentação intestinal, continua em jejum oral e com nutrição parenteral exclusiva, diz o boletim. Em 26 de março, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade tornar réu Jair Bolsonaro e outros 7 investigados por participar de um plano para tentar reverter o resultado das eleições de 2022, que deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República foi acolhida com os votos dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Os crimes atribuídos aos acusados foram organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, deterioração do patrimônio tombado. Com a aceitação da denúncia, Bolsonaro passou a condição de réu e deverá responder ao processo na Suprema Corte. Bem, pessoal, deixem aí nos comentários, eu quero saber o que vocês acham sobre essa situação. Vocês viram aí que o Bolsonaro passou mal, acabou tendo aí uma alteração na sua pressão, e isso preocupou a família, preocupou os médicos, enfim, preocupa a todos que gostam de Bolsonaro. E se você gosta ou não de Bolsonaro, eu acho que é um momento muito decisivo para a vida dele. Por quê, gente? Bolsonaro agora é réu, a investigação está acontecendo. E o que nós podemos esperar para o futuro? Podemos esperar para o futuro uma condenação do ex-presidente, e isso levará Bolsonaro para a cadeia, né? Vamos aguardar, vamos esperar. E, claro, é muito importante, né, que o Brasil se una nesse momento, gostando ou não de Bolsonaro. Eu acho que ele é um ser humano e está sofrendo aí no hospital, querendo se recuperar, mas ao mesmo tempo com a esperança que ele tinha de ter alta na próxima segunda-feira, com essa recaída, com essa situação de ter aí a sua pressão arterial descontrolada, pode fazer com que os médicos entendam que é melhor que ele fique internado mais alguns dias ou talvez mais algumas semanas. Bem, deixem nos comentários, assim que eu tiver novas informações eu vou trazer para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!